Bom dia, queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Eu convido você hoje a abrir a sua Bíblia em Apocalipse. Para quem não sabe, nas nossas escolas bíblicas dominicais, nós temos trabalhado o panorama das Escrituras. E hoje é a última aula dessa série de panorama bíblico. Então nós já trabalhamos todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento. Cada domingo nós tratamos de um livro das Sagradas Escrituras. E hoje chegamos no último livro da Bíblia. Então nós estamos finalizando hoje essa série. Então a partir do próximo domingo nós vamos dar início a uma outra série de aulas na nossa escola bíblica dominical, certo? Então eu peço que você abra em Apocalipse. Nós vamos fazer a leitura os primeiros versos e fazer uma oração. O último livro da Bíblia, o Apocalipse. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Quanto a tudo o que viu, bem-aventurados aqueles que leem e os que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Vamos orar. Santo Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, por mais um dia de vida. Graças te damos, Senhor, por essa escola bíblica dominical. Pedimos, Senhor, a tua direção para essa aula e todas as outras aulas que vão acontecer na classe de novos membros, classe maternal. Que o Senhor fale aos nossos corações e tudo, Senhor, seja para a tua glória. Pedimos, Senhor, que o Senhor ilumine o nosso entendimento para compreendermos as maravilhas da tua lei e que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Rocha nossa, Redentor nosso. Em nome de Jesus. Amém. Então nós chegamos aqui no último livro da Bíblia, Apocalipse. E como vocês sabem, um panorama geral, nós vamos ter uma noção geral a respeito de cada um dos livros das Escrituras. Não tem como nós sermos muito profundos nessa aula, mas nós já estudamos esse livro por completo aqui na igreja. Então, vocês vão relembrar muitas coisas que nós já vimos até aqui. Em primeiro lugar, vamos considerar o título. Eu enviei para vocês no grupo da igreja a apostila que eu estou trabalhando aqui. Então, vamos considerar o título. Nas suas primeiras palavras, nós encontramos o título e o conteúdo do livro do Apocalipse. A palavra portuguesa revelação é a tradução do termo grego apocalipsis. Significa ato de tornar descoberto ou tirar o véu. Então essa palavra também expressa o tema desse livro. O livro de Apocalipse, ele possui 3 gêneros literários. Em primeiro lugar, o gênero apocalíptico, que o G.K. Beale afirma que é como uma intensificação da profecia. Segundo, o gênero profético, que envolve proferir exortações para o presente e prenúncios sobre o futuro. E, em terceiro lugar, também encontramos o gênero epistolar, uma vez que encontramos instruções para as igrejas sobre a conduta e aborda problemas relacionados ao seu comportamento em meio ao mundo pagão. Ali nos 3 primeiros capítulos, por exemplo, nós vemos aquelas 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Sobre o gênero apocalíptico, é muito importante nós considerarmos isso, para evitarmos erros, para evitarmos interpretações equivocadas, considerarmos o gênero literário deste livro. O Apocalipse envolve muito simbolismo. O livro contém visões com elementos simbólicos e faz alusões a muitas passagens do Antigo Testamento. A revelação do Apocalipse, em muitas partes, ela se assemelha ao que nós encontramos no livro de Daniel.
Por exemplo, vocês lembram quando estudamos o livro de Daniel, quando você vê ali o sonho do rei Nabucodonosor, por exemplo? Ele vê uma estátua e cada parte da estátua possui um significado. E ele vê uma pedra que vem pequenininha e derruba, esmiuça aquela estátua e ela continua a crescer. E o Senhor, então, revela, concede a interpretação desse sonho a Daniel. Então, ele revelou o significado por meio de vários símbolos. Por exemplo, ele vai dizer que a cabeça representava o rei Nabucodonosor, a Babilônia. O peito e os braços, né, que eram de prata, representavam o Império Medo-Persa. O quadril de bronze, o Império Grego. As pernas, que eram em parte ferro, em parte barro, representavam o Império Romano. E foi nos dias do Império Romano que veio uma pedrinha que derrubaria a estátua e esmiuçava toda ela, e essa pedrinha ia crescendo, representa a vinda de Cristo e o avanço do reino de Deus. Então, tudo isso está envolto em muito simbolismo. Assim também o livro do Apocalipse, como Daniel, também você vai encontrar muito simbolismo em diversas partes. O Apocalipse está repleto de visões cheias de simbolismo. Portanto, devemos ter cuidado ao lermos e estudarmos o Apocalipse, porque nem tudo deve ser tomado de forma literal. Na realidade, a maior parte do livro contém simbolismo. Então, a linguagem deste livro é diferente de todo o Novo Testamento. Uma vez que ela utiliza esse recurso literário do início ao fim. Então, no Apocalipse, você vai ter menções a candeeiros, leões, cordeiros, bestas, que vão representar alguma realidade, além de números também que aparecem de forma recorrente. Isso é posto de forma intencional e significativa. O número 7, por exemplo, no Apocalipse, aparece em diversas partes e vai significar completude ou plenitude. Você vai ouvir menções a 7 cartas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 igrejas e daí por diante. Então a gente precisa considerar as peculiaridades deste gênero literário para compreendermos bem o Apocalipse. Segundo lugar, a respeito ainda do gênero das peculiaridades literárias que envolvem o Apocalipse, é importante nós identificarmos as recapitulações. Ou seja, uma mesma ideia é contada de diferentes ângulos. Assim como o livro de Daniel, nós encontramos o mesmo período sendo coberto mais de uma vez em diferentes visões e apresentando diferentes perspectivas, também encontramos esse fenômeno no Apocalipse. Então, nesse livro, seções paralelas são apresentadas. Os mesmos acontecimentos são apresentados, culminando em uma descrição de juízo, seguido por uma descrição de salvação. Então, alguém, inclusive, ilustrou isso como se fosse um jogo de futebol. O Mauro, que gosta aí do Flamengo, assistiu muito jogo de futebol, você vai observar que tem o mesmo lance é mostrado de várias câmeras diferentes, né? Então tem uma câmera ali no goleiro, uma câmera pega uma visão geral do estádio, outra câmera pega ali o lance que vai estar acontecendo. Então o mesmo evento está sendo apresentado de diversas perspectivas. Então isso acontece também no livro do Apocalipse, certo? Então essas são recapitulações. A mesma história é contada de forma diferente, de diferentes ângulos, por meio dessas recapitulações. Então, essas recapitulações apresentam o conflito entre as forças do bem e do mal e terminam com o triunfo do bem e a vitória do Senhor. Portanto, nem sempre os eventos mencionados ocorrem de forma cronológica no livro de Apocalipse, mas nele é possível observar as mesmas verdades sendo apresentadas de modos diferentes em sessões paralelas. Se a gente não pegar isso, a gente vai cometer erros. Porque você vai ver o juízo final acontecendo várias vezes, por exemplo. Né? Tem várias descrições no Apocalipse do juízo final.
Então, se você não entender, se você for ler simplesmente de forma linear e cronológica, você vai pensar que esse juízo vai acontecer várias vezes, Jesus vai voltar várias vezes e daí por diante. Então, isso também precisa ser considerado para nós não cairmos em erro quando estivermos estudando o Apocalipse. A mesma história é contada várias vezes por meio de recapitulações, enfatizando diferentes aspectos, né, dessa história. Certo? Sobre o autor do Apocalipse foi João, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, e isso conta com o testemunho de Justino, o mártir, bem como Hipólito, Clemente, Ambrósio, Agostinho, Jerônimo defenderam a autoria do apóstolo João. Portanto, o apóstolo João recebeu essa revelação, registrou, enviou para as 7 igrejas na Ásia Menor. Então, todo esse testemunho dos pais da igreja, que são os pais da igreja, são cristãos daquele primeiro século após a morte dos apóstolos, eles são chamados de pais da igreja. E tem registros deles falando a respeito da autoria joanina do Apocalipse. Então é um consenso que João, o apóstolo, foi ele que escreveu o Apocalipse. Um outro ponto a nós considerarmos também é a datação do Apocalipse, o seu pano de fundo, o seu contexto. Isso também é importante, tem um certo debate, mas eu vou apresentar para vocês qual é a visão majoritária e a qual também creio que está correta a respeito disso. Isso também é um ponto que, se nós não considerarmos adequadamente, podemos incorrer em erro. A questão da datação do Apocalipse. A maioria dos especialistas entende que Apocalipse foi escrito por volta dos anos 95 depois de Cristo. Isso é, no período do reinado do imperador Domiciano. Sobre esse assunto, um famoso batista chamado John Gill comentou: alguns pensam que o Apocalipse foi escrito nos tempos de Cláudio César, antes da destruição de Jerusalém. No título da versão siríaca se diz que essa revelação foi feita a João na ilha de Patmos, na qual ele foi lançado por Nero César. No entanto, a opinião mais comumente concebida é que ele teve essa visão lá no final do reinado de Domiciano, por quem ele foi banido por volta do ano 95 ou 96. Por que isso é importante? Nós entendermos datação. Parece essa coisa não tem nada a ver. Eu vou querer saber qual a diferença que isso vai fazer, se foi antes do ano 70 ou se foi em 95. O importante é que está ali. Por que isso faz a diferença? Porque alguns entendem que foi escrito antes do ano 70 e eles vão argumentar que todos esses eventos catastróficos que o Apocalipse descreve diziam respeito somente à destruição do templo em Jerusalém. Entende? Por isso que é importante. Quando nós dizemos, não aconteceu, não foi escrito no ano antes do ano 70, ele foi escrito em 95, ou seja, não está tratando somente daqueles eventos que já ocorreram no passado, mas ele também diz respeito a outros eventos que ainda acontecerão no porvir. Então o partido do pressuposto diferente pode também levar uma compreensão diferente do livro todinho, em diversos aspectos, né? Então nós entendemos que o Apocalipse foi escrito no final do século I, por volta do ano 95 ou 96. Portanto, embora haja algum debate em relação à datação, a posição mais aceita entre os teólogos é a posterior. Alguns argumentos são utilizados para apoiar essa visão, a saber, o contexto da adoração ao imperador, que se tornou uma prática proeminente durante o reinado de Domiciano e resultou em perseguição aos cristãos, bem como a condição das igrejas na Ásia Menor. Então, o próprio contexto em que Domiciano estava governando era um contexto que a adoração ao imperador se tornou algo comum e os verdadeiros cristãos iam sofrer consequências e perseguição por conta dessa prática de adoração ao imperador. Claro, porque eles não iriam obedecer, preferindo obedecer a Deus do que aos homens. Então, esse contexto parece encaixar melhor com o momento de Apocalipse, mas também todo o contexto da situação que envolvia as 7 igrejas ali da Ásia Menor. Por exemplo, quando é dito à igreja de Éfeso
que eles deixaram de lado o seu primeiro amor, ia ser muito estranho isso acontecer ali no ano 60, no início da igreja, antes do ano 70, no início da igreja. Cabe mais para o final ali do século I, ali numa geração posterior, em que já estava passando por esses momentos. E se você observar cada uma das 7 igrejas, você vai observar também que o contexto ele encaixa melhor no final do século I. Todavia, um dos fatores mais importantes que fortalece esse entendimento é que uma fonte primária de informações favorece essa posição. Isso é, um dos pais da igreja, vocês já ouviram falar de Irineu? Irineu de Lyon? Então, Irineu, ele teve um professor que foi Policarpo. Policarpo foi bispo de Esmirna. E, por sua vez, ele foi discípulo de João. Então, o Irineu teve como professor Policarpo, que foi um discípulo do apóstolo João. Então, é uma fonte muito próxima ali que estava por dentro dessas informações. E ele também afirmou a autoria joanina e corroborou para essa datação posterior. Então, nós temos uma fonte primária que também vai trazer essa informação. Então, sendo assim, nesse ponto, o batista particular Hanser Knowles acerta ao afirmar o assunto histórico desse livro diz respeito ao estado da Igreja de Deus desde os dias do apóstolo João, na ilha de Patmos, por volta do ano 96, no reinado do imperador Domiciano, até o fim deste mundo. Considerando o momento datado, podemos entender melhor o contexto em que João se encontrava. Então, nós já vimos aqui o título do livro, vimos a sua autoria, vimos a sua datação e estamos observando agora o seu contexto, né? Ali no reinado de Domiciano, no final do século I. O apóstolo João estava exilado na ilha de Patmos, quando ele recebeu essa revelação. Essa ilha estava situada no mar Egeu e era usada por autoridades romanas como um local para exílio. E as dificuldades crescentes surgiam para a igreja, uma vez que Domiciano desejava ser honrado na terra como Dominus et Deus, ou seja, Senhor e Deus. Então, esse imperador romano queria ser adorado como se ele fosse Deus. Recusar-se a fazer essa homenagem era considerado uma deslealdade e traição por parte dos cidadãos, uma vez que os cristãos, de modo geral, rejeitavam essa exigência. Eles foram considerados um perigo para o império, e isso, consequentemente, resultou em perseguição. Naquele período, as igrejas já estavam passando por perseguições que se intensificavam. Logo, muitos crentes precisavam de uma palavra de consolação e encorajamento para perseverarem até o fim. E um vislumbre do porvir foi providencial para isso. Alguém afirmou que Apocalipse apresenta a igreja militante se tornando a igreja triunfante. Esse é o contexto do livro de Apocalipse. Agora nós vamos entrar no seu conteúdo. Apocalipse é uma carta profética endereçada às igrejas primitivas para prepará-las para eventos que antecedem a segunda vinda de Cristo e culminam no juízo final de Deus e no estabelecimento do seu reino para a eternidade. Imagens simbólicas são usadas para retratar a consumação do plano de Deus, para julgar a terra, estabelecer o reinado de Cristo e habitar com o seu povo em novos céus e nova terra, onde habita a justiça. William Hendrickson vai esboçar essas 7 sessões de Apocalipse da seguinte forma. Nos capítulos de 1 ao 3, nós vemos Cristo no meio dos 7 candeeiros de ouro. Nos capítulos de 4 a 7, nós temos o livro com 7 selos. Dos capítulos 8 ao 11, nós consideramos as 7 trombetas de juízo. Dos capítulos 12 ao 14, a mulher e o filho perseguidos pelo dragão e os seus auxiliares, a besta e a prostituta. Dos capítulos 15 ao 16, as 7 taças de ira. Dos capítulos 17 ao 19, a queda da grande prostituta e das bestas. Dos capítulos 20 a 22, o julgamento do dragão, que é Satanás, seguido pelo novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém. Portanto, Hendrickson explica que o livro do Apocalipse consiste em 7 sessões
paralelas, e cada uma delas cobre todo o período que vai da primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda, e o juízo final e a consumação de todas as coisas. Sendo assim, entendemos que devemos considerar as peculiaridades desse gênero literário para nós evitarmos equívocos. Então, quando você for ler o Apocalipse na sua casa, se você tiver esses instrumentos que eu apresentei para você, isso vai ajudar você a compreender o texto com maior clareza. E os irmãos tiveram a oportunidade aqui na igreja de ter uma exposição do livro inteiro. Está gravada também no canal da igreja. Caso você queira assistir, nós temos todo o livro de Apocalipse sendo exposto em pregações aqui na igreja. Foram mais de 30 mensagens. Eu creio que foram mais de 30 pregações em Apocalipse. Você pode assistir. Sobre os principais assuntos, G.K. Beale afirma corretamente que ao longo do livro de Apocalipse nós notaremos importantes ênfases, a saber, quais são as principais ênfases? Primeiro, devemos estar dispostos a sofrer por Cristo. Então, nesse mundo, os cristãos podem sofrer privações, mas o espírito deles será mantido em segurança. Por outro lado, os perseguidores da igreja acabarão na mesma situação que Satanás. Então, nós vemos aqui essa importante ênfase: estar disposto a sofrer por Cristo. Então, os crentes, eles não são privados de passar por provações e passar por tribulações. Nós enfrentamos lutas. Então, você vai observar que, por exemplo, nós falamos de Policarpo de Esmirna. Vocês lembram quando nós tivemos essa pregação? Que ele também foi um mártir na igreja. Muitos servos do Senhor morreram de forma brutal, especialmente ali no primeiro século também, no contexto de perseguição por parte do Império Romano. Nós vamos observar cristãos morrendo de forma brutal, mas não só isso. Ao longo da história da igreja, perseguição aos cristãos tem acontecido. E os crentes, são chamados a serem fiéis até a morte e herdar a coroa da vida. Então, no Apocalipse, nós percebemos isso. E ser um testemunha de Cristo, está disposto até mesmo a sofrer e quem sabe, morrer por Cristo, mas sabendo que, de maneira alguma, você vai sofrer o dano da segunda morte. E outra coisa, aqueles que matam os cristãos, seus perseguidores, se não se arrependerem, não voltarem-se ao Senhor, certamente vão ser condenados. Você lembra quando o Apocalipse fala sobre aquelas almas que clamam por justiça? Então o juízo do Senhor também vai cair sobre os ímpios. E assim como Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre, junto com os seus demônios, que é a segunda morte, esse é o lugar para onde serão enviados todos os ímpios. Então a Escritura vai mostrar isso. Segundo, Deus é soberano na história humana. Então, as provações dos cristãos e o aparente triunfo do inimigo, a destruição final dele e a vitória da igreja, tudo isso está debaixo do controle soberano de Deus. Então, num contexto desse, de perseguição, um contexto que nós observamos a aparente vitória do mal, pode ser que a gente questione a soberania de Deus. Como Deus pode estar no controle se tudo está como está? Como Deus pode estar no controle se o imperador está querendo ser adorado como Deus e nada está acontecendo? Poderia ser que alguém pudesse fazer esse tipo de questionamento. E talvez hoje, diante de calamidades ou diante de corrupção, diante de lideranças perversas, idolatria, talvez esse sentimento, esse pensamento pode passar por nossas mentes. Como é que Deus pode estar no controle se tudo está dessa forma? Nós olhamos nos noticiários, tem guerra ali desse lado, tem idolatria na minha cidade, como é que a situação está como está? Mas nada foge do controle de Deus. Ele vai colocar tudo no seu devido lugar. Acontecerá um juízo final. Deus está sendo soberano, a história não está sem controle, ele está governando a história, né? E quando nós observamos Apocalipse, tudo fica mais claro. Nós vemos para onde o Senhor está levando essa história para uma consumação, e que no final ele reinará com o seu povo em novos céus, nova terra, onde habita a justiça, e haverá um juízo final.
Terceiro, a nova criação é o cumprimento da profecia bíblica. Então, as profecias culminam na nova aliança, o novo templo, o novo Israel, nova Jerusalém, ou seja, uma nova criação. Então, essas realidades já começaram a se cumprir em Cristo e serão cumpridas plenamente na consumação. E elas são vislumbradas ali em Apocalipse 21, quando o Senhor fala a respeito da nova criação, novos céus, nova terra onde habita a justiça. É muito importante nós considerarmos também Cristo em Apocalipse, uma vez que Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Desse modo, entendemos que Jesus Cristo é tanto o objeto quanto o conteúdo da revelação. Um teólogo chamado Simon Kistemaker apresenta Cristo vitorioso da seguinte forma, preste atenção. A descrição joanina de Jesus é surpreendente, pois os olhos mortais não podem olhar para o Cristo glorificado, que brilha como o sol em todo o seu esplendor. Os olhos de fogo de Jesus fazem com que todos se curvem diante dele para adorá-lo. Ele reina em glória e majestade, como aquele que fora coroado repetidas vezes com muitas coroas. As palavras da sua boca penetram e julgam todos os pensamentos e atitudes humanos. Nada pode ser escondido dele. A cor branca representa a sua cabeça, o seu cabelo simboliza pureza e integridade. Seu cavalo branco indica a vitória de um rei. Um cinto de ouro ao redor do seu peito indica a realeza. Vamos dar uma olhadinha aqui no capítulo 1 de Apocalipse. Abra Apocalipse capítulo 1. Lê comigo a partir do verso 9. João capítulo 1, verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro. No meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. E ele vai continuar. Que descrição maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é apenas uma delas aqui em Apocalipse. O livro de Apocalipse apresenta Jesus Cristo como o Salvador da sua igreja. Ele é descrito como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Filho de Deus, a Palavra de Deus, o leão da tribo de Judá, o primogênito entre os mortos, a raiz de Davi, o cordeiro que foi morto e com o seu sangue comprou santos para Deus, aquele que vem montado num cavalo branco com muitas coroas sobre a sua cabeça, o Filho de Deus. Atuou na criação, na redenção e também atuará na consumação de todas as coisas. Em outras palavras, a revelação que foi dada
a Cristo também fala muito sobre ele mesmo. O Apocalipse, de início ao fim, fala a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Em todas essas partes que nós falamos aqui, o Cristo é exaltado no livro de Apocalipse. E neste livro também encontramos um assunto especial, um assunto que tem gerado debates ao longo dos séculos na igreja, que se encontra no capítulo 20. Você já deve ter ouvido falar a respeito do debate que envolve o milênio, certo? Abra comigo Apocalipse 20. O Apocalipse 20 tem uma parte que fala a respeito de uma prisão de Satanás por um período de 1000 anos. E nós vamos observar ao longo da história da igreja diversos teólogos debatendo a respeito dessas passagens. Eu vou fazer a leitura do livro, do texto do Apocalipse 20, e nós vamos apresentar as principais visões. Eu vou comentar o que todas elas têm em comum e também apresentar aquela que eu entendo que tem menos problemas, a qual eu sou mais alinhado, mais inclinado. Apocalipse 20 é dito assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles quais foi dada a autoridade de julgar. Vi também almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. Não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão, sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos da cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado dentro do lago de fogo, enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. Serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E depois vai ter a descrição do juízo de Deus. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, e cuja presença fugiram ao céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava os escrito nos livros. Deu mal os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Esse é o texto de Apocalipse 20, e ele é muito debatido. 3 visões principais têm sido defendidas ao longo da história da igreja. Muito embora, é preciso abrir um parêntese aqui, fazer uma nota de rodapé, mesmo dentre as principais visões, existem diferenças dentro dessas grandes visões entre um autor e outro em relação aos detalhes.
mas eu vou apresentar em linhas gerais o que essas visões defendem. Em primeiro lugar, entendemos que esse debate de respeito ao significado do período de 1000 anos mencionado em aqui no Apocalipse 20. Nós lemos atentamente aqui e ao lidar com a interpretação desse texto, surgem algumas questões. Por exemplo, o texto está tratando de um período literal de 1000 anos. 1000 anos, nesse contexto, deve ser compreendido de forma simbólica. O que significa esse período? Quando é que ele ocorre? Então, sobre esse assunto, ao longo da história da igreja, nós temos observado que os teólogos defendem diferentes posições. Ao estudarmos sobre esse tema, é importante nós notarmos que, embora não haja consenso atual em relação ao milênio, todos os cristãos ortodoxos defendem várias posições, eles concordam que Jesus Cristo é o Senhor crucificado, ressurreto da história, e que um dia retornará para levar a história para a sua culminação. Ou seja, mesmo que tenham diferentes posições em relação aos aspectos secundários, naquilo que é central, todos vão concordar. É a segunda vinda de Cristo, juízo final e consumação de todas as coisas. As principais vertentes que existem são, primeiro, pré-milenismo. Pré-milenismo, vocês vão observar que ele vai ser dividido entre o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacional, ou dispensacionalista. Pós-milenismo e o amilenismo. Então nós vamos trabalhar essas três visões, pré-milenismo, amilenismo e o pós-milenismo. Vamos começar explicando o que entendem os pré-milenistas. Pré-milenismo também é chamado de pré-milenarismo. Então essa posição ela foi resumida por John Piper da seguinte forma: a visão de que a segunda vinda de Cristo precede o milênio, e ele reinará pessoalmente e fisicamente na Terra durante 1000 anos. Então eles vão ler de forma literal. Jesus vem e vai ter um reinado de Jesus literalmente por 1000 anos. Então eles leem, os pré-milenistas leem de forma literal. Ou seja, a segunda vinda de Cristo se dá antes do milênio. E o milênio literal aqui na Terra. Então, essa é a corrente daqueles que advogam que Cristo, em sua segunda vinda, estabelecerá um reino terreno de 1000 anos, antes da batalha final e o estabelecimento de novos céus e nova terra. Os pré-milenistas entendem que essa será uma era sobrenatural, precedida por sinais de apostasia, extensa pregação do evangelho, guerra, fome, terremotos e a vinda do anticristo. Dentre os pré-milenistas, duas visões são propostas. De um lado, existem os pré-milenistas históricos, que são pós-tribulacionistas. Calma, eu vou explicar o significado desses termos, né? O que é pós-tribulacionistas? Eles entendem que Jesus vem após a tribulação. Os pré-milenistas históricos entendem o seguinte: que a igreja passa pela tribulação, então Cristo vem, e aí tem um período milenar, aí só depois disso que vai acontecer o juízo final e a consumação de todas as coisas após o milênio literal. E os pré-milenistas dispensacionalistas, eles vão ter uma visão diferente, né? Os dispensacionalistas, eles são pré-tribulacionistas. Vocês já viram aquele filme Deixados para Trás? É um filme famoso nos anos 80 ou 90, Samuel? 90? É 90, 80, por aí. Então, naquele filme lá, é um filme que é dispensacionalista clássico, né? Eles entendem que acontece um arrebatamento secreto e a igreja não passa pela tribulação. Ou seja, eles são pré-tribulacionistas. Entendem que a vinda de Cristo se dá em etapas. De Cristo vem, arrebata a igreja, acontece a tribulação, para depois ter uma outra vinda de Cristo para estabelecimento do milênio, etc. Então tem toda uma agenda ali, né, nesse entendimento pré-milenista, dispensacionalista. Também, um parêntese aqui,
os dispensacionalistas que estão me assistindo estão dizendo, não é assim, não. Porque o que acontece? Tem o dispensacionalismo clássico, revisado e o progressivo. Então, mesmo entre os dispensacionalistas, tem diferentes visões em relação a isso. Mas eu creio que todos eles são pré-tribulacionistas, se eu não me engano. Mas, só para vocês entenderem, né, que tem essas vertentes, mas todos eles são pré-milenistas, ou seja, eles entendem que Jesus vai reinar literalmente no período de paz e prosperidade durante 1000 anos após a sua segunda vinda. Então, em outras palavras, os salvos são retirados, nessa visão dispensacionalista, os salvos são retirados da terra de um modo súbito, num piscar de olhos, e não passarão por esse período. Isso aqui é bem complicado, porque a Escritura não fala de um rapto ou de uma segunda vinda secreta de Cristo, mas que todo olho verá, né? Será algo visível, tudo. Sobre os importantes defensores do pré-milenismo na história da igreja, podemos destacar muitos dos primeiros pais, incluindo Papias, Justino, Irineu, Tertuliano, Vitório de Petor, Lactância, eram pré-milenistas, isso é, esperavam a vida pessoal de Cristo em glória para inaugurar um reino milenar na Terra antes do último julgamento. Na história recente, encontramos defensores do pré-milenismo histórico, como homens George Ladd, John Piper, Douglas Moo, Russell Shedd. E o pré-milenismo dispensacionalista, nomes como John Nelson Darby, Craig Blessing, Darrell Bock, e essa vertente também foi propagada por conhecidos como Scofield e John MacArthur. Por que eu entendo que não é a melhor visão? Embora respeite os teólogos, como vimos aqui, grandes nomes, servos do Senhor que são respeitados e defendem essa visão, eles têm contribuído em muitas outras áreas, mas eu entendo que o pré-milenismo não é a melhor visão. Por quê? Por alguns motivos. Um deles, tem uma regra hermenêutica, que inclusive é encontrada na nossa confissão, e quando encontramos um texto de difícil interpretação, texto meio obscuro, nós devemos considerar outros 3 textos mais claros nas Escrituras que tratam a respeito desse assunto. Vocês conhecem essa regra hermenêutica? Eu tenho um texto difícil, eu vou observar o que outras partes das Escrituras que são mais claras vão falar sobre isso aqui. Quando você aplica essa regra hermenêutica ao texto de Apocalipse 20, você não chega no pré-milenismo. Você vai observar os outros textos que são mais claros, o sermão escatológico de Jesus, o texto das epístolas aos Tessalonicenses, todos os outros textos escatológicos falam da segunda vinda de Cristo, seguida da consumação. Não fala desse período milenar. Esse período é encontrado aqui, em Apocalipse 20. Né? Então, quando a gente aplica essa regra, nós não chegamos lá. Outro motivo, nós estamos diante de um gênero apocalíptico. Vocês lembram que eu falei no início da aula? Apocalipse envolve símbolos. E aí a gente vai observar que Apocalipse fala de bestas, de dragões, de um monte de símbolos. Aí a minha dificuldade é chegar, não me lembro dizer, não, isso aqui é literal. Estou interpretando um monte de símbolos, aí eu chego aqui, não, aqui eu vou interpretar literalmente, é realmente 1000 anos na Terra, lá em Jerusalém o templo vai ser reconstruído, vão voltar ao sacrifício. Não, eu tenho muita dificuldade com isso, por conta do gênero literário, por conta dessa regra hermenêutica, de observar os textos mais claros, e também por conta do próprio enredo das Escrituras, que parece não encaixar bem essa proposta quando você observa o enredo das Escrituras de uma forma geral. A teologia bíblica não me parece encaixar o pré-milenismo essa a melhor resposta. Então tem essas dificuldades. A outra visão que eu vou apresentar para vocês, e um detalhe, o dispensacionalista, o pré-milenismo histórico, ainda é mais próximo do amilenismo, por exemplo, do que o dispensacional. Então, o dispensacionalista ainda é mais distante
E eu creio que ainda tem mais problemas, o premilenialismo dispensacionalista. E ele é uma visão muito nova na história da igreja, o dispensacionalismo, né? Então, ele é no século passado que ele começou a aparecer na história da igreja. Vamos ao amilenismo. O termo amilenismo não é uma descrição precisa dessa posição, pois ele transmite a ideia de descrença no milênio, em quaisquer aspectos. Os amilenistas rejeitam a interpretação literal do termo 1000 anos. Para esse grupo, há simbolismo nas palavras inspiradas do apóstolo. O Simon Kistemaker vai entender que nós não temos que observar o período de 1000 anos de forma literal. Mas assim como o restante do Apocalipse está envolto em simbolismo, aqui nós também encontramos os símbolos. Ele diz o seguinte: diversos teólogos sustentam uma explicação literal de exatamente 1000 anos como intervalo entre o retorno de Jesus à Terra e o final dos tempos. Porém, há objeções a essa visão. Primeiro, a palavra milênio, derivada das palavras do latim mille, 1000, e ano, ocorre 6 vezes nesse capítulo, em nenhum outro lugar, em nenhum outro ensino escatológico do Novo Testamento. No seu sermão escatológico, Mateus 24, Jesus não diz nada sobre o reino de 1000 anos com os santos na terra. Nas suas respectivas epístolas, Paulo e Pedro não mencionam um reino interimilenar de Cristo na terra. E também o Novo Testamento ensina apenas uma vinda de Cristo e não duas. Terceiro, a primeira menção de um período de 1000 anos, verso 2, é o milênio do diabo, que vai do tempo de Satanás no abismo até que ele seja lançado no lago de fogo para sempre. Quarto, uma interpretação literal desse número num livro de simbolismo, especialmente nesse capítulo, repleto de símbolos, é de fato um obstáculo considerável. E por último, 1000 é 10 para o terceiro poder, indica totalidade. Esse, portanto, mais de acordo com... Está, portanto, mais de acordo com o estilo do Apocalipse interpretar o termo metaforicamente. Então, os amilenistas consideram que, devido ao gênero literário apocalíptico, a analogia das escrituras, ou seja, que passagens mais claras falam sobre o tema, o contexto histórico e teológico da passagem, os hebraísmos da literatura apocalíptica, o milênio de Apocalipse 20 não deve ser interpretado de maneira literal, mas simbólica. Para essa vertente, o reino de Cristo foi inaugurado na primeira vinda, mas não na sua plenitude, que será na segunda vinda. A prisão de Satanás representa o período da restrição dos seus poderes. Satanás foi impedido de enganar as nações. Portanto, os 1000 anos são simbólicos, tratam-se do período da missão da igreja do mundo para proclamar o evangelho a toda criatura. O que seria, então, esse período milenar na visão amilenista? Quando fala a respeito da prisão de Satanás, não está falando na totalidade da ausência da atuação de Satanás, mas está falando da restrição dos seus poderes com um objetivo específico que é destacado no texto, para não mais enganar as nações. Isto é, Satanás não poderá impedir a grande comissão. Muito embora exista perseguição, ele vai tentar destruir, ele é como um leão que ruge, e tem os seus demônios, ele tem a sua atuação, só que ele não poderá impedir. As portas do inferno não pararão a igreja, não prevalecerão contra a igreja de Deus. Vocês lembram quando falamos dos 4 cavaleiros do Apocalipse? Então, o Apocalipse fala de um cavaleiro branco, que ele vem vencendo para vencer, mas também tem o cavaleiro amarelo, vermelho, preto. O evangelho ele vai avançar, mesmo em meio a perseguições, mesmo em meio a tribulações, mesmo em meio a problemas. É isso que nós vemos no texto. Você vai observar também no enredo das Escrituras, no Antigo Testamento, você vai observar a Antiga Aliança muito restrita ali à nação de Israel. Mas na nova aliança, que Jesus vai dizer: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Vão, faço discípulos de todas as nações. Isso encaixa bem com o enredo da Escritura.
Então há agora um avanço missionário por parte da igreja. Satanás tem uma restrição dos seus poderes. Ele foi derrotado na cruz, mas é aquela ideia do já e ainda não. O reino de Deus já está entre nós, mas ainda não na sua plenitude. Esse período envolve a propagação do evangelho nas nações. E outra coisa, os crentes que morreram com Cristo já estão com o Senhor, aguardando a segunda vinda de Cristo para a ressurreição dos corpos e a consumação de todas as coisas. Então, esse período milenar, na visão amilenista, compreende esse período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, em que a igreja vai proclamar o evangelho, os crentes que morreram já estão com o Senhor, mas aguardando ainda a segunda vinda de Cristo e a consumação de todas as coisas. Que se meio que explica. Prendeu por 1000 anos. O anjo dominou Satanás e o amarrou. Mas essa amarração refere-se às restrições que Deus colocou sobre o diabo, retirando o poder e a autoridade dele. Satanás e os seus anjos caídos são amarrados a uma corda, a qual pode ser mais ou menos alongada. Eles podem tentar se libertar, mas é impossível se livrarem. A intenção de João não é uma amarração literal, mas uma restrição figurativa, de modo que Satanás é incapaz de executar suas perversidades como fazia antes de ser restringido. João aprendeu que para entrar na casa do homem forte, que é Satanás, o ato de amarrá-lo tinha que ser feito primeiro. Isso você vê lá em Mateus 12 e Marcos 3. Jesus disse a eles que viu Satanás caindo do céu como um raio. Simão Pedro descreve que Deus não poupou os anjos caídos, entre os quais estava Satanás, mas os lançou no inferno, amarrando com correntes de trevas para guardarem o julgamento. Pedro está totalmente consciente da ira de Satanás. Você vê isso em Apocalipse 12, 17. O demônio ainda está ativo, rodando como um leão rugindo, buscando pecadores desviados aos quais ele possa devorar. 1 Pedro 5,8. Mas Satanás só pode ir até onde Deus permitir. Compare isso com Jó 1,12. Paulo escreve sobre o homem da iniquidade e como líder das forças ímpias está sendo detido. Embora essas palavras sejam enigmáticas, elas revelam que o diabo está sob controle. Sobre essa prisão de Satanás, Joel Bick escreveu o seguinte: desde a morte de Cristo, Satanás foi preso. A sentença de Deus sobre ele, em Gênesis 3,15, foi executada. Apocalipse 20 diz que Satanás, o grande obstáculo à evangelização das nações, não pode mais nos enganar. Ele não pode evitar o espalhar do evangelho entre as nações, porque foi acorrentado pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas isso não quer dizer que Satanás tenha parado de atuar no mundo de hoje. Deus continua permitindo que ele atue no mundo por enquanto. Os demônios ainda fazem conforme manda Satanás, como fazem as pessoas não salvas que se encontram a serviço de Satanás. E mesmo de tempos em tempos, o povo de Deus, quando se encontra na peneira de Satanás, sob o decreto permissivo de Deus, Satanás governa os incrédulos pelo presente sistema do mundo mal. Então, o texto de Apocalipse 27 também fala sobre um período, fala que Satanás será solto por um breve tempo. É dito isso lá. E para os amilenistas, isso diz respeito àquele período que é imediatamente anterior à segunda vinda de Cristo. Aquele período que haverá grande tribulação, extensa apostasia. Como o Senhor Jesus Cristo disse, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, sobre esse assunto, R.C. Sproul resume: à medida que nos aproximamos do fim, o mal crescerá rapidamente, resultando na grande tribulação, no anticristo pessoal. Cristo retornará para findar a história, ressuscitará e julgará todos os homens, estabelecerá a ordem eterna. Então, você vai observar em Apocalipse 20 esse período em que Satanás está preso por 1000 anos, ou seja, não é um milênio literal, mas um período da propagação do evangelho, um período breve que ele será solto e logo o retorno de Cristo. Esse período seria essa grande tribulação, esse aparecimento do anticristo, que será derrotado por Cristo em sua segunda vinda. Isso encaixa bem com o enredo das Escrituras. Joel Bick elucida:
pouco antes de voltar nas nuvens, Jesus de Cristo voltar nas nuvens, Satanás será solto por um tempo, lançará poderoso ataque contra a igreja. O crente pode bem temer que seja vencido pelo arqui-inimigo, mas então Cristo virá, vitorioso, para ferir mortalmente a cabeça de Satanás no juízo final. Cristo pegará a antiga serpente Satanás e o lançará nas profundezas do inferno, para que ele mesmo descreve como um lago de fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Um outro fator que eu já expliquei aqui é que na visão amilenista, esse é o período em que as almas daqueles que morreram com Cristo já estão com ele no céu. Mas na segunda vinda de Cristo haverá a ressurreição do corpo. Nós observamos também na nossa confissão de fé. Aqueles que morreram com Cristo serão ressuscitados em corpos glorificados. Haverá o juízo final e o Senhor fará novos céus e nova terra, isto é, a consumação. Então, os amilenistas compreendem a segunda vinda de Cristo como um evento único, uma única segunda vinda de Cristo para a consumação. Por fim, a teologia sistemática, escrita por Frank Ferreira e Alan White, nós encontramos o seguinte sobre essa visão. O amilenismo parece já estar presente em Eusébio de Cesareia, tendo sido ensinado por Hipólito de Roma, Agostinho, Martinho Lutero, João Calvino, Richard Baxter, sendo caracterizado pela identificação da igreja do Novo Testamento como verdadeiro Israel espiritual. A igreja, então, é herdeira das promessas feitas à nação de Israel. Com a necessidade, o cumprimento dessas profecias acontecerá no sentido espiritual e não literal. Isso inclui a menção ao milênio e Apocalipse 20. A primeira ressurreição não pode ser uma ressurreição física, porque só haverá uma ressurreição física quando Cristo voltar. A primeira ressurreição, então, pode representar ou o renascimento espiritual de cada pessoa salva, ou os mártires que já reinam com Cristo, sendo o milênio o reino espiritual de Cristo no coração dos crentes na terra e o reino de Cristo com os santos no céu. Acerca dos eventos da tribulação e segunda vinda de Cristo, o amilenismo tem muito em comum com o pré-milenismo histórico. A diferença é que depois que Cristo voltar, acontecerá o julgamento final e será iniciado o reino eterno. Dentre os defensores da história mais recente dessa visão, nós encontramos nomes como Louis Berkhoff, A.W. Pink, Gerhardus Voss, William Hendrickson, Anthony Huckman, J.K. Bill, Abraham Kuyper, Martin Lloyd Jones, Simon Kistemaker, J.A. Parker, Sinclair Ferguson, Richard Barcelos, Samuel Waldron, e os brasileiros, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Leandro Lima, entre outros. Então, essa visão, eu creio que ela tem menos problemas, e ela parece encaixar melhor com o enredo bíblico, e eu tenho me inclinado a essa visão. Tem muitos bons livros, caso alguém esteja querendo, eu quero aprender mais sobre esses assuntos. Eu vou indicar alguns livros aqui. Mais que Vencedores, de William Hendrickson. Apocalipse, Simon Kistemaker, que saiu pela Cultura Cristã. O Brado de Vitória, de K. Bill. Embora na parte dos 4 cavaleiros eu tenha uma visão um pouco diferente, mas o livro todo é muito bom. O Revelation, do Joel Bick, para quem lê em inglês. Todos os livros do Dr. Samuel Waldron sobre o fim dos tempos e mais dos fins dos tempos. E ele lançou um novo também agora, que trata do Apocalipse de uma forma geral. E o livro de Max Donner, também sobre Apocalipse em inglês. Então, caso alguém esteja assistindo aí e queira procurar, pesquisar mais livros para estudar sobre o Apocalipse, tem essa recomendação. Por fim, pós-milenismo. Então, a visão pós-milenista possui uma compreensão mais otimista em relação à atuação visível da igreja no mundo. E na minha humilde visão, opinião também, eu acho que é um otimismo que vai além da conta. R.C. Sproul afirma que essa visão é otimista quanto ao fato de que, com o passar do tempo, a igreja exercerá uma influência positiva e redentora na cultura e no mundo. Sobre o pós-milenismo, John Piper explica que a visão que o milênio virá através do sucesso do evangelho, convertendo gradualmente o mundo, e o resultado será uma era dourada da igreja. A interpretação pós-milenista possui um tom mais preterista de alguns textos escatológicos, ou seja, entende que tiveram cumprimento no passado.
Qual é a visão pós-milenista? Eles entendem que o evangelho vai prosperar tanto que vai influenciar a cultura, muitas pessoas vão se converter e vai ter uma era dourada. Antes da segunda vinda de Cristo, quando Cristo voltar, está tudo dominado, né? Como se o evangelho tivesse prosperado tanto a ponto de influenciar a cultura, né? E a segunda vinda de Cristo, no lugar de um período tenso, é um período de grande avivamento, por assim dizer. Eu tenho dificuldades com essa visão por alguns motivos. Primeiro, creio que a maioria deles vai entender que o milênio, que o livro de Apocalipse aconteceu antes, né, do ano 70, e muitos daqueles eventos estavam falando da destruição do templo de Jerusalém. Então, eles vão entender que essa questão de grande tribulação, problemas, não, estava falando de 70. Agora é vitória, a gente vai avançar, eles são bem otimistas, né? Só que quando eu observo as escrituras, não me parece que a segunda vinda de Cristo é precedida por um tempo de grande avivamento. Pelo contrário, né? Fala de dias difíceis, do aparecimento do anticristo, de perseguição, apostasia, frieza no amor. Então, eu tenho dificuldade bastante com essa visão pós-milenistas por esses motivos. É certo que, como nós estudamos o sermão escatológico de Jesus, em algum nível você pode encontrar um preterismo parcial no sermão escatológico de Jesus, porque ali fala, de fato, da destruição do templo, mas aponta para frente. Não é tudo consumado ali na destruição de 70. Também fala a respeito, né, de dias difíceis antes da segunda vinda de Cristo. Então, eu tenho um pouco de dificuldade com o pós-milenismo por conta disso. Um autor definiu essa visão da seguinte maneira: temos definido o pós-milenismo como aquela posição acerca das últimas coisas que sustenta que o reino de Deus está agora sendo estendido no mundo através da pregação do Evangelho e da obra salvadora do Espírito Santo nos corações dos indivíduos, que o mundo, por fim, será cristianizado. E que a volta de Cristo deve acontecer no final de um longo período de justiça, paz, geralmente denominado milênio. Deveria se acrescentar que, de acordo com os princípios do pós-milenismo, a segunda vinda de Cristo será imediatamente seguida da ressurreição geral, juízo geral, introdução do céu e inferno em sua plenitude. Eles também defendem a ideia de que o reino messiânico foi inaugurado na Terra durante o ministério de Cristo, e esse reino exercerá influência transformadora na Terra através da pregação do Evangelho, até estabelecer plenamente o reino. A partir de então, vai iniciar essa era de ouro milenar. Segundo essa visão, na vida de Cristo haverá ressurreição geral, julgamento, seguindo novos céus, nova terra, o estado eterno. Apesar de existir diferenças entre eles mesmos, em geral, eles são marcados por um forte otimismo. Segundo Frank Ferreira, essa escatologia pós-milenista afirma que o milênio ocorrerá antes da segunda vinda de Cristo. Ela foi defendida por puritanos como Thomas Manton, que escreveu a Confissão de Fé de Westminster, David Dixon, Samuel Rutherford, George Gillespie, Ansel Knowles, e essa posição foi defendida também por Jonathan Edwards e William Carey. É possível de encontrarmos traços dessa origem do pós-milenismo em escrito de Joaquim Fiore, mas foi Daniel Whitby, no entanto, que popularizou essa visão. Então, essa é a visão pós-milenista. Eu creio que em períodos de grande avivamento, ela se tornou mais popular, porque, imagina, os crentes estavam observando, muitos se convertendo e tudo, pensavam, pronto, vai vir o milênio aí, né? Só que depois de 2 grandes guerras mundiais, diminuiu um pouco a quantidade de adeptos dessa visão. Mas muitos homens de Deus do passado defenderam o pós-milenismo, então apresento também a visão aos irmãos. Mas entendo esses problemas. Na minha perspectiva, a visão amilenista parece ser a melhor. Eu trouxe para vocês no material aí um quadro para vocês considerarem, né, as visões em relação ao milênio. Está aí na apostila de vocês, em uma tabela. E, por fim, nós vamos agora considerar o que todos eles concordam.
É importante estudarmos com calma todas as posições para conhecermos as linhas de pensamento. Com estudo bíblico, meditação, oração, chegarmos a uma conclusão da qual está mais de acordo com o ensino das Escrituras. Devemos ter respeito pelas posições contrárias, pois irmãos piedosos e teólogos ortodoxos defendem posições distintas. Podemos discordar uns dos outros em temas secundários, porém com humildade, compreendendo que a escatologia não é tão simples. Mas o reverendo Augusto Nicodemos vai pontuar 5 pontos em que todos eles vão concordar. Seja qual for dessas vertentes, vai concordar. Primeiro, todos vão concordar que Jesus Cristo vai voltar. Todos vão concordar que Jesus Cristo vai julgar vivos e mortos. Todos vão concordar que haverá ressurreição dos mortos. Todos vão concordar que Satanás será julgado e condenado. E todos vão concordar que haverá tempo de paz e prosperidade. Só que alguns vão chamar de milênio, outros vão dizer que já é o novo céus e nova terra. É fundamental sabermos que esses eventos vão acontecer. Embora tenhamos diferenças em relação a quando e como eles vão acontecer, aquilo que é essencial, todos vão concordar. E no final, o Senhor Jesus Cristo vai vencer. Olha o que R.C. Sproul Jr. afirmou. Mas você notou o que cada uma dessas visões tem em comum? Qualquer posição que alguém possa tomar, no final, todos concordam em uma coisa. Jesus vence. Quando a história chegar ao fim, todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Quando a história chegar ao fim, todos os seus inimigos serão colocados por estrado dos seus pés. Quando a história chegar ao fim, não haverá mais lágrimas, nem doença, nem morte. Quando a história acabar, aquilo que agora somos chamados a buscar, o reino de Deus será consumado. Aquilo que buscamos será encontrado em toda a sua glória, em sua plenitude. Sendo assim, meus irmãos, que estejamos preparados para o que vier, com os olhos em Cristo e na eternidade. Alguém certa vez disse, viva como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A nossa confissão de fé fala assim acerca das promessas do futuro. Cristo deseja que estejamos bem persuadidos que haverá um dia de juízo para todos os homens se afastem do pecado, para a maior consolação dos piedosos em sua adversidade. Assim ele manterá esse dia desconhecido para os homens, para que possam estar livres de toda a segurança carnal, estar sempre vigilantes, porque não sabemos a hora que o Senhor virá. E possamos estar sempre preparados para dizer, vem Senhor Jesus, vem depressa. E aqui, meus irmãos, nós chegamos no fim do nosso panorama bíblico, e percebemos como há uma grande conexão em toda a Escritura. A Bíblia não é um monte de livros, um monte de histórias desconexas. Ela tem um enredo de criação, queda, redenção e consumação. Aquilo que começa em Gênesis encontra a sua culminação no Apocalipse. Em Gênesis nós vimos o Senhor criando os céus e a terra. Em Apocalipse, o Senhor fará novos céus e nova terra. Em Gênesis, você vai ver Satanás, a antiga serpente, enganando Adão e Eva e levando a desordem para a humanidade. Em Apocalipse, Satanás, a antiga serpente, o dragão, será lançado no lago de fogo, enxofre, que é a segunda morte. Em Gênesis, você vai observar que o Senhor criou os luminares, o céu, a lua e as estrelas. Em Apocalipse não vai precisar de sol e de lua, porque o Senhor iluminará todo o recinto, o cordeiro é sua lâmpada. Em Gênesis você vê que Adão e Eva são expulsos do jardim. Eles não desfrutam mais daquela íntima comunhão com o Senhor, mas em Apocalipse nós vamos desfrutar de comunhão com Deus e o seu povo. Em Gênesis, Adão e Eva são proibidos de comer da árvore da vida. Em Apocalipse, nós vamos comer da árvore da vida por estarmos em Jesus Cristo. Em Gênesis, você encontra a queda de Adão. Em Apocalipse, por meio de Jesus Cristo, nós vamos herdar a vida eterna em Jesus Cristo. Em Gênesis, o ser humano caiu. Em Apocalipse, o ser humano é glorificado e vive para sempre com o Senhor.
Portanto, meus irmãos, nós somos mais que vencedores, estamos em Cristo Jesus. E aquilo que nós lemos prometido em Gênesis, e o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, nós vemos consumado nas escrituras subsequentes, na vinda de Cristo, na sua morte expiatória e na sua segunda vinda para a consumação de todas as coisas e o estabelecimento do tempo eterno. Então, que todo esse panorama que nós tivemos aqui sirva para edificação dos irmãos, para apresentar ferramentas e bons instrumentos para quando vocês em casa forem fazer a leitura bíblica, terem mais recursos, encontrem ali mais respostas e que tudo isso sirva para a glória de Deus. Que esse panorama que fecha aqui nessa série sirva também como um gostinho para você ir até as Escrituras e ler mais, e meditar mais na palavra, e refletir e deixar que esses princípios, preceitos maravilhosos das Escrituras guiem a sua vida e levem você também a adorar a Deus. Assim como Paulo, no final do capítulo 11, você possa dizer: o quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem a ele deu primeiro para lhe pedir algo em troca? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Diante de um plano tão maravilhoso, redentor, nós venhamos louvar o nosso Deus e viver para a sua glória. E como alguém disse, eu li a última página da Bíblia, eu sei que vai acabar bem. Louvado seja Deus. Vamos ao Senhor em oração. Pai, te louvamos e te agradecemos por podermos estudar esse panorama das Escrituras aqui com a tua igreja e aprender tanto a respeito dos teus maravilhosos feitos, aprender sobre tudo que o Senhor fez, o Senhor tantas coisas que o Senhor tem feito, Senhor, ainda que seja apenas uma gotinha em um grande oceano, Pai, daquilo que nós temos para desfrutar, porque o Senhor é infinito, as tuas obras são incontáveis, mas nós nos alegramos de poder aprender um pouquinho a respeito de tudo que o Senhor tem feito e o que o Senhor é. Ó Pai, que todo esse ensino não seja lançado fora nem desprezado, mas que possamos, Senhor, refletir e viver à luz desses teus maravilhosos preceitos, para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Perguntas e respostas? Alguém tem perguntas?